Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Fernanda Pio e nesse episódio continuamos na companhia da querida editora convidada, Renata Casarini, professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal Fluminense. Olá, Renata. Oi, Fernanda. Oi, pessoal do podcast Arcai. É um prazer estar aqui de novo. Agradeço o convite, essa oportunidade de trazer mais uma brilhante classicista para a nossa série de entrevistas aqui. Antes de tudo, eu queria comentar que assim que eu fui convidada a ser guest editor, a editora convidada aqui dessa série de 4 programas do podcast Arcai, eu logo pensei, né, que seria ideal abrir os microfones para mulheres que se mostram muito ativas no desenvolvimento dos estudos clássicos do Brasil. Né? Esse foi o meu mote para as convidadas. Algumas dessas mulheres já tinham sido convidadas, né, por vocês aqui da equipe, então eu parti para outros nomes. E já tendo feito os convites, e os convites tendo sido aceitos, né, por latinistas, helenistas, tanto da história antiga quanto das letras, eu estava feliz por esse encontro, mas aí veio uma tristeza, que foi a perda da professora Zélia de Almeida Cardoso, né, professora, então, já aposentada da USP, mas uma classicista longeva e muito atuante, faleceu em julho aos 87 anos. Então, eu quero oferecer, como eu já fiz com o programa anterior, também esse, oferecer o programa à memória da professora Zélia, né, que foi, até o fim, uma pesquisadora de intensa produção acadêmica e com uma importante atuação na consolidação dos estudos clássicos no Brasil, atuando em várias frentes, institucionais, inclusive. Então, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, Renata. A professora Zélia é muito querida por todos nós aqui do podcast e o episódio dela foi um dos mais marcantes que a gente já gravou até hoje e é uma felicidade dedicar essa série para ela. Bem, na produção do episódio de hoje estão Beatriz de Pauli, Flávia Amaral, Lorena Ferreira e Gabriele Corneli. A personagem de hoje é Estácio e a nossa convidada é Leni Ribeiro Leite, do Departamento de Letras Clássicas e Modernas da Universidade de Kentucky. Leni também é vinculada ao programa de pós-graduação em Letras e no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Leni. Olá a todos, todas. Eu queria agradecer muito a oportunidade, o convite feito pela Renata, e só juntar também a minha palavra aqui em homenagem à professora Zélia de Almeida Cardoso, que foi uma pessoa que, de alguma maneira, foi um exemplo para mim, foi sempre alguém que eu encontrei muitas vezes. Então, assim, a minha memória dela é desde o mestrado, eu encontrando a professora Zélia nos eventos, nas atividades de clássicas, ela sempre esteve presente. E eu acho que a maior memória que eu tenho dela, e que eu sei que é de outros colegas da área também, porque já conversamos sobre isso, né, é da generosidade dela. Ela tratava você, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, como se você fosse um especialista na área. Ela te tratava com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Então, assim, eu acho que essa é, para mim, talvez a maior lição que a professora Zélia tenha deixado. É esse convívio das letras clássicas com todos, em que todos são bem-vindos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Leni, para começar, nos conte um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e como que você chegou nos estudos clássicos e no estudo de língua e literatura latina. Bom, na verdade, o meu interesse inicial era na área de história, né? Então eu cheguei, inclusive, a prestar o vestibular para fazer história, mas na época, a gente é adolescente, não sabe nada da vida. Eu acabei desistindo, nem comecei o curso de História e fui fazer letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu cursei latim, mas quando eu entrei, para mim, eu queria estudar os dois, eu queria estudar latim e grego, tanto fazia. Eu acabei, de fato, fazendo uma boa parte também do curso de grego, nunca terminei, mas o meu interesse, ele, na verdade, surgiu muito pela história antiga, né? Eu gostava muito de história antiga na escola, enfim, aquele conhecimento talvez um pouco formal, mas que nos leva, né, adiante. Então foi meio por isso. Depois, então, eu entrei, fiz o bacharelado e a licenciatura em latim. E aí, durante esse percurso, é que eu comecei, de fato, a entender como é que funcionava a área, como é que era, né, como é que a coisa, de fato, se dava, porque eu entrei com essa ideia muito genérica de uma história antiga.
E aí eu, então, resolvi fazer o mestrado, e fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois o doutorado, todos dois já na área de poesia do período flaviano, mas eu estudei marcial, né, no mestrado e no doutorado. Logo depois que eu terminei o doutorado, na verdade, pouco antes de terminar o doutorado, eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, assim que eu terminei o doutorado, eu tomei posse na Universidade Federal do Espírito Santo e fiquei lá 12 anos. E aí, para minha surpresa, no final de 2019, início de 2020, no período pré-pandemia, né? A gente não sabe quanto tempo tem isso. No período pré-pandemia, eu recebi um convite, na verdade, uma oferta de emprego na Universidade do Kentucky, onde eu tinha feito meu pós-doutorado em 2013, 2014. Né? Não foi planejado, digamos assim. Eu vim fazer o pós-doutorado na época para trabalhar com o professor Terence Thunberg, que trabalha aqui na Universidade do Kentucky. E aí recebi essa oferta no final de 2019, início de 2020. Aceitei a oferta e aí a pandemia me impediu de viajar durante um ano. Fiquei um ano na dúvida se poderia, de fato, assumir, então, essa função, esse cargo. As coisas só se desenrolaram, de fato, agora já em 2021. E aí também foi de uma hora para outra, tipo, conseguiu, vamos embora agora, correndo, com bem pouco tempo, inclusive até para conversar com as pessoas e avisar. E eu assumi, então, a função de Associate Professor of Classics aqui na Universidade do Kentucky a partir do início de agosto, 1º de agosto de 2021. Eu estou achando o máximo a gente estar exportando, né, intelectos das clássicas e mulher, né, intelectual mulher das clássicas do Brasil para os Estados Unidos. Eu fiquei tão honrada quando eu descobri isso, né, que a Leni me contou. Eu acho que eu fui assim uma das primeiras que ficou sabendo, logo boquejei por aí, falei por aí. Fiquei muito orgulhosa disso, achei muito, muito legal, né? Sou latinista, acompanho o trabalho da Leni, tenho muitas questões aqui para perguntar, mas acho que a primeira que eu queria fazer é a respeito dessa mudança de ambiente, né? Há sempre uma discussão na nossa área sobre os departamentos de clássicas, né, no hemisfério norte em geral, não estou falando só Estados Unidos, mas também Europa, como eles são, digamos assim, transdisciplinares, que é uma expressão que eu prefiro usar, a interdisciplinares, né? Acho mais apropriada, versus o que a gente tem aqui no Brasil como realidade, ou seja, departamentos separados, né? Quando você tem um departamento de clássicas numa grande universidade, como, por exemplo, a USP, né? Você, por outro lado, tem a história antiga no departamento de história, a filosofia antiga no departamento de filosofia. Então, eu queria que você dividisse com a gente, né? Embora ainda seja inicial essa tua experiência, não faz tanto tempo que você está aí, mas como como muda? Como fica a pesquisa, as relações profissionais, acadêmicas? Pois então, eu acho que, de fato, apesar de eu estar aqui há pouco tempo, né, eu tive a experiência de estar aqui durante um ano, em 2013, 2014, e eu tive também a sorte de ter uma bolsa de sanduíche, de doutorado de sanduíche, para a Inglaterra, né, onde eu fiquei na Universidade de Londres um tempinho. E também lá a gente observa isso justamente que você apontou, né? Ou seja, os departamentos, de maneira geral, os estudos clássicos, eles, de maneira geral, estão em um departamento de estudos clássicos. No caso aqui da Universidade do Kentucky, havia esse departamento de Classics, né, que seria de estudos clássicos. Ele foi aglutinado com vários outros, por isso que hoje o departamento, de fato, ele é de Línguas, Literaturas e Culturas Clássicas e Modernas, esse é o nome completo. E aí, de fato, eu acho que acontece isso que você aponta, ou seja, existe muito menos divisão ou muito menos firmeza, digamos assim, nessas fronteiras, de forma que há muito menos, eu sinto, uma certo tipo de pergunta do tipo, mas isso não é de história, mas isso não é de filosofia, ou seja, existe menos essa preocupação, eu diria, com posicionar, muitas vezes, a pesquisa ou um trabalho em áreas separadas, em áreas distintas. Isso é proporcionado por essa organização burocrática, digamos assim, né, de que a universidade é organizada de um jeito. Aqui, acontece isso que você falou, o que não significa, porém, que pela própria estrutura mais flexível, eu diria, não se possa, por exemplo, ter um professor que está no departamento de História e também está fazendo pesquisa sobre História de Roma, como tem aqui. Eu acho que há menos preocupação com isso, né? E
além dessas descrições, digamos assim, departamentais, elas serem menos específicas, a própria estrutura da universidade em relação à formação, por exemplo, de cursos de pós-graduação, ou mesmo de cursos de graduação, por ser mais flexível, haver mais mobilidade ou mais chance de o aluno escolher parte do seu percurso, isso propicia maior interação entre pessoas que estão em departamentos diferentes, estão lotadas em departamentos diferentes. Então, o que eu observo aqui é que há muitas iniciativas que são transdisciplinares e são transdepartamentais, de uma maneira muito mais presente, eu diria, do que eu via no Brasil. Então, só para dar um exemplo, aqui a gente tem um departamento de estudos hispânicos, que é separado do departamento de línguas que eu falei antes, simplesmente pelo tamanho dele, é um departamento muito grande, então ele acabou ficando se desmembrando, digamos assim. Mas, dentro desse departamento, você tem pessoas que estudam a Península Ibérica e a América Latina, e sob pontos de vista que nós chamaríamos de história, ou sociologia, ou antropologia, ou, entende assim, a gente chamaria de departamentos separados, mas aqui é Hispanic Studies, e qualquer abordagem cabe. Né? E eu estou conhecendo esse departamento, até porque, em função de parte da minha pesquisa ser voltada para o uso do latim no Brasil no século XVI e XVIII, eles já também entraram em contato e a gente vai fazer coisas juntos. Não importa que eu sou de outro departamento, sabe? Isso é muito mais fluido, eu diria. Leni, e no departamento que você está hoje, como que é a diversidade do ponto de vista dos professores e dos alunos? É diferente daqui? Como que é? É muito diferente. Eu acho que, de novo, ainda que eu tenha pouco tempo aqui, eu acho que eu posso dizer que é uma preocupação da universidade. Eu não sei como isso se replica ou se reproduz em outras universidades americanas. Acho que ainda vai demorar um pouquinho para eu aprender, descobrir isso exatamente na prática. Mas aqui na Universidade do Kentucky existe, de fato, eu diria, um discurso de preocupação com a inclusão e diversidade. Mas eu vejo esse discurso acontecer na prática também. Né? Então, por exemplo, dentro da nossa área, que é a área de clássicas, né, especificamente, que, como eu disse, ele é um pedaço desse departamento maior, né? Mas dentro da área de clássicas, a maioria dos professores é mulher, o que já é indicativo. E dentro desse grupo, nós temos uma professora negra, temos eu, que sou latino-americana, temos uma professora do leste europeu. Então, assim, existe, eu acho, bastante preocupação com isso, inclusive na hora de contratação, né? Eu acho que faz diferença. Olhando para o departamento como um todo, ou seja, fora da área de clássicas também, há essa preocupação, né? E isso é muito evidente, até porque dentro dessas outras línguas nós temos árabe, nós temos chinês, nós temos coreano e japonês. Então, assim, e tem pessoas desses locais trabalhando aqui. Né? Então, isso se mostra bastante evidente. Além disso, na universidade como um todo, eu não saberia dizer, mas no que seria o nosso centro aqui, né, que é o College of Arts and Sciences, existem políticas de fato para isso. Eu observo porque, desde que eu entrei, tem havido algumas reuniões de recepção de novos professores, né, e eu fiquei bastante impressionada ao observar que a maioria desses novos professores é composta de mulheres e muitas delas são pessoas negras ou de outras etnias também. Né? Então, assim, mas, por outro lado, eu participei recentemente também de uma recepção de alunos novos e, claramente, a população de alunos não tem essa diversidade, não reflete isso. Claro que isso tem implicações até da própria composição da população. Eu estou num estado que é massivamente um estado pouco diverso, né? A gente sabe que a população americana percentualmente é menos diversa do que a brasileira, né? Por outras razões também, mas a impressão que eu tenho é que a universidade está atenta para isso, mas é um esforço razoavelmente recente. Então, ele ainda não se sente em todos os aspectos. Como eu disse, quando você olha os professores novos, você vê isso muito claramente. Isso não é verdade quando você olha os professores de mais idade, que já estão aqui há mais tempo. Então, para mim, é muito perceptível que essa é uma mudança razoavelmente recente, que, portanto, ainda não tem o seu impacto sentido
em todas as partes da cadeia, digamos assim. Você fez um comentário sobre a sua integração, digamos, com o pessoal do departamento de espanhol, né? Para simplificar, que parece que é bastante grande, né? O departamento, pelo que você comentou. E aí eu queria aproveitar, então, e pegar o gancho dessa sua pesquisa mais recente. Tá para sair um handbook da Routledge, né? Translingualism é o tema, né? E você vai ter um capítulo ali. Eu já até consegui ler uma parte dele, embora o livro ainda esteja para sair oficialmente, né? Pelo que eu entendi, ele ainda não foi lançado. Mas você vai tratar do caso na América Latina, do translingualismo, eu não sei se é assim que traduz em português, e o neolatim. Fala um pouco para a gente sobre essa pesquisa. Depois eu quero tratar de coisas mais antigas, mas essa que está saindo agora nesse livro, quer dizer, você está super ativa, publicando em inglês, né, por uma editora importante, de novo, nos deixa muito orgulhosas. Então, esse braço, vou chamar assim, esse braço da minha pesquisa, ele surgiu, de fato, depois que eu passei esse 1 ano de pós-doc aqui no Kentucky. Eu vim para cá para fazer esse pós-doc aqui pensando muito na questão do ensino de latim, né, que era uma área que eu estava muito querendo me aprofundar, enfim, em função da própria situação de ensino que eu me encontrava lá na Federal do Espírito Santo e tal. Eu me interessei bastante pela área de ensino de latim. E aqui havia 2 professores que são autores de um método de ensino de latim. Então, é por isso que eu vim fazer o pós-doc aqui, o meu interesse era esse. Mas esses 2 colegas, né, que atualmente são meus colegas, eles têm uma pesquisa muito focada no Renascimento, no latim, a partir do Renascimento. E aí, quando eu estive aqui, então, aproveitando todas as oportunidades que me eram dadas, porque é assim que eu sempre fiz as coisas. Então, eu vim para cá para fazer essa pesquisa. Eles me deram muita liberdade aqui em termos de tempo, de participação em atividades e tal, mas eu tive a oportunidade de assistir alguns cursos, né, que eu não era obrigada a fazer, mas aproveitei, achei que foi maravilhoso, porque aqui, e eu não diria que isso é uma coisa dos Estados Unidos, é uma coisa desta instituição e de outras instituições, mas aqui em especial isso acontece, não há uma preponderância, eu diria, do latim da antiguidade. Eles se preocupam em olhar para todo o período em que o latim foi usado. Então, aqui tem muitos cursos, com alguma frequência você tem cursos, não só de latim, mas de grego também, né? É que o grego antigo tem as suas peculiaridades, mas, por exemplo, há muitos cursos aqui, por exemplo, de grego helenístico, né? De literatura helenística e tal. E o latim é a mesma coisa. Então, durante 1 ano que eu tive aqui, eu tive a oportunidade de assistir um curso de latim medieval e um curso de latim do Renascimento. E foram oportunidades muito, muito ricas, e eu comecei, então, por conta dessas disciplinas que eu vi, em especial a de Renascimento, me interessar muito por essa sobrevivência do latim, até porque fazia muito sentido com a minha reflexão sobre pedagogia do latim, porque as pessoas do Renascimento estudavam latim, falavam, usavam, escreviam latim, e não era a língua materna de ninguém. Né? Então, de alguma forma, eles estavam na mesma situação que nós estamos hoje, tendo que aprender a língua sem ser língua materna e sem ter um país para onde você viaja para fazer um intercâmbio. Então, assim, né, por conta desse interesse, eu comecei a olhar, digamos assim, com mais carinho para essa produção latina do Renascimento. Ao fazer isso, eu comecei a descobrir um monte de textos. Tem um autor que, inclusive, diz que é um continente, né, um continente inexplorado, a quantidade de textos em latim pós-clássico, como a gente chama, e que ganharam muito pouca atenção justamente por esse rótulo do pós-clássico ser considerado necessariamente pior, né? Então, há muitos textos, e para minha surpresa, há muitos textos sobre o Brasil, ou escritos no Brasil, e que a gente nunca vê quando a gente estuda literatura brasileira, né? Então, na verdade, são textos que ficam num limbo, porque quem estuda literatura brasileira só lê português, é o que é produzido em português. Se eu puder fazer uma nota de rodapé à minha fala, e isso exclui textos em outras línguas, que não são nem português e nem latim, e que também foram produzidos no Brasil, sobre o Brasil, por pessoas nascidas no Brasil. Mas por conta das bases românticas, no sentido de romantismo, não no sentido de amor, por conta das bases românticas da fundação do que a gente chama de literatura nacional, se fez um recorte específico só da língua portuguesa. Então, quem estuda literatura brasileira, os especialistas em literatura brasileira, se restringem à literatura produzida em língua portuguesa. Os classicistas se restringem ao que é produzido na antiguidade.
Então você tem um vácuo ali, um limbo, em que uma quantidade muito grande de textos fica acumulada. É claro que não sou só eu, estou falando isso aqui, parece que, nossa, eu descobri a pólvora. Não. Tem vários pesquisadores pesquisando isso, mas não é uma área de muita visibilidade. E o que eu fiquei muito espantada, em especial, é que eu não consegui encontrar pessoas brasileiras estudando isso, exceto algumas pessoas que nos anos 70, 80 e 90 estudaram isso. Né? Mas a gente não tem um grupo forte hoje de pessoas estudando esses textos produzidos em latim no Brasil ou sobre o Brasil, no que a gente chama, eu não gosto desse termo, mas de literatura colonial, né? Então, mesmo os estudos de literatura colonial, que dos anos 80 para cá aumentaram muito, graças a João Adolfo Hansen e seus asseclas, né? Então, assim, mesmo eles que têm um cuidado, inclusive, com a recuperação do elemento clássico que acontece ali, de maneira geral, eles estão tratando de textos em língua portuguesa, né? E os textos em latim? E os textos escritos, às vezes, fora do Brasil, mas por brasileiros, né, em latim. E aí, eu acho que em outros idiomas seria ideal que outras pessoas tomassem também essa. Então, foi meio que por aí que eu fui seguindo, né? E aí comecei a me interessar. Isso tem, como disse, uns 5, 6 anos que eu comecei, de fato, a me interessar por essa área, em paralelo aos meus estudos de antiguidade. Porque a gente sabe que o regime discursivo, né, que vigorou até o século XVIII, ele era um regime discursivo da imitação, da emulação, de todos esses elementos retóricos da antiguidade. Então, a rigor, não é tão diferente assim, sabe? Eu consigo ver muitos paralelos e consigo ver esses retrabalhos, essas permanências que não são só imitações, né, no sentido contemporâneo do termo. Esses retrabalhos desses elementos que vêm da antiguidade, que eu continuo lendo, escrevendo a respeito, trabalhando, mas que eles vão ecoando e aí vão bater aí nas nossas praias, né, nas Américas, muito tempo depois, e que são igualmente interessantes, eu acho igualmente importantes, e principalmente acho que eles precisam ser conhecidos por quem se dedica aos estudos de Brasil de maneira geral, né? Seja sob o ponto de vista da literatura, seja sob o ponto de vista da história, seja como a gente quiser dividir aí a área, né? Acho que tem muita coisa interessante para se ler a respeito, para se falar a respeito desses textos. E que não. Então, esse capítulo da Routledge, só para fechar aí, esse capítulo que vai sair no Handbook of Translingualism da Routledge, ele é meio que uma oportunidade que me surgiu em falando disso daí, né? Porque eu participei no ano passado, eu já não sei mais, desculpa, gente, o tempo tá difícil. Eu participei no ano passado, eu acho, de um painel na Renaissance Society of America, né? Justamente falando sobre a presença do latim, digamos assim, nesse período do 16 ao 18. E aí descobri justamente isso assim, né? Como eu tinha falado, você tem pessoas trabalhando isso, mas de maneira geral são pessoas trabalhando isso em outros lugares, e não conheci vários colegas desculpem, conheci vários colegas dos Estados Unidos ou da Europa que estão trabalhando com isso, e aí me surgiu essa oportunidade. E o capítulo, ele basicamente fala disso. Primeiro, o que é translingualismo? É quando uma pessoa tem uma língua materna, mas escreve em outra língua, que é um fenômeno que acontece até hoje, né, de maneira muito ampla. A gente tem toda uma área hoje de estudos, por exemplo, de literatura de migração, em que isso acontece muito, né, a pessoa não escreve na sua língua materna. No caso do latim, praticamente todo mundo que escreveu a partir ali do fim da Antiguidade Tardia, coloque esse fim onde você quiser, né, eles estão escrevendo como autores que fazem uma produção que é translingüe, né? Ou seja, eles estão escrevendo em latim, mas eles não falam latim. Como é que isso acontece? No caso da literatura brasileira em latim, todos os autores são translingües, né? Então, o capítulo é sobre essa realidade e como é que isso funciona. Leni, eu achei muito interessante os teus comentários sobre a pedagogia do latim, e eu fiquei curiosa para saber como que foi a tua experiência e o que te motivou para elaborar um método de latim. Quais são os benefícios de estudar latim através de um método local? Meu interesse pela pedagogia de latim, meu interesse pelo ensino de latim, ele surgiu como uma necessidade da vida, né? Porque eu terminei meu doutorado, fui dar aula de latim. Naquele momento, então eu estou falando de 2008, né? 2008, 2009. Naquele momento que a gente tinha no mercado em termos de material para ensino de latim, era muito pouco, né? A gente sabe que, em geral, o que havia era ou as pessoas usavam métodos muito antigos, do tipo o método Paulo Ronay, né? Ou as pessoas tinham métodos faziam apostilas locais, digamos assim,
né? Era isso que havia. Muitas dessas... Eu comecei a colecionar esses métodos, comprei vários, inclusive essas apostilas de universidades, às vezes que eu descobria que existia e tal, tentando organizar uma maneira em que eu pudesse dar aula de latim, que eu ficasse mais satisfeita com os resultados. Essencialmente, o que eu vou falar aqui não é segredo para ninguém, existem muitos pesquisadores, há pesquisas sobre isso, né? Posso citar aqui vários dos nossos colegas brasileiros que têm pesquisa sobre isso, mas o método que a gente usa, o método com o qual eu aprendi é o método gramatical tradutório, em que você basicamente ensina gramática, e aí você usa essa gramática para decodificar um texto. É uma maneira de aprender latim da qual eu discordo e com a qual eu estava muito insatisfeita. Quando eu cheguei na Federal do Espírito Santo, era essa maneira que se dava aula. Eu comecei na verdade, antes mesmo de chegar lá, eu já tinha começado a procurar uma outra maneira. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu estava estudando latim, eu fui professora de línguas modernas. E era muito gritante a diferença, né? Quanto tempo um aluno levava para aprender inglês, ou falar minimamente, ou conseguir ler alguma coisa, e um aluno de latim. E eu entendo as diferenças entre as línguas, mas eu achava que tinha alguma coisa a mais, e comecei a descobrir rapidamente via internet que há muitas outras maneiras de se ensinar a língua, né? O meu aprendizado como professora de língua moderna, com, né, ensino de segunda língua e aquisição de segunda língua também me ajudaram nisso. E basicamente o que eu acredito é que o bom ensino de línguas ele é necessariamente local, no sentido de que ele precisa acontecer a partir da realidade daquele aluno, daquele professor, naquela situação. Então, a rigor, não existe o método perfeito, não existe o livro fundamentalmente usável em toda parte. Então, eu acabei começando a construir o meu próprio método. Eu digo de novo, foi pura necessidade. Eu nunca quis, vou ser autora de livro didático. Não era meu objetivo de vida. E, na verdade, eu acho que talvez, considerando que de lá para cá a gente tem outras pessoas fazendo métodos, ou traduzindo métodos, ou adaptando métodos, tem que lembrar que naquele momento o Aprendendo Latim não tinha sido traduzido para o português ainda. Não existia o Latinitas, que é o método do professor Amarante. Não existia, enfim, não existia uma série de iniciativas que há hoje. Então, eu digo que se fosse hoje, talvez eu nem tivesse tido a paciência de fazer um livro. Porque, na verdade, eu resolvi fazer pela necessidade. O meu material nunca foi pensado como um livro a ser publicado e usado em outras universidades. Ele é um conjunto de unidades que eu fui montando para meu uso pessoal. Só que eu fui montando, ele foi tomando um corpo. E aí, para os alunos tirarem xerox, porque aquilo era uma apostila, os alunos tirarem xerox, ficava muito pesado, eu consegui que a universidade imprimisse pela editora da universidade, por um preço muito acessível para os alunos. E aí, é isso. Quais são os princípios básicos para mim? O curso tem que ser interessante. Eu parto da ideia de que a narrativa, ou seja, contar histórias é uma necessidade e um prazer fundamental do ser humano. Então, eu conto histórias, basicamente, no meu livro. E, para a minha situação que eu tinha ali, os meus alunos eles iam ser professores de espanhol, português, francês, italiano. A UFES não tem o curso de latim. Então, para que tem latim no currículo dessa galera? Foi uma grande reflexão. E a minha conclusão é para dar a eles acesso e conhecimento do arcabouço cultural que os estudos clássicos representam. Isso é muito mais importante do que ele saber a primeira declinação. Então, o meu curso não vai por declinação, porque é insuportável você ficar... Desculpa aí se eu estou ferindo a crença de alguém. É insuportável você ficar 2 meses dizendo que a menina e o poeta andam na floresta, assim. Porque é um texto irreal, insuportável, chato. Isso não leva ninguém a querer estudar. Então, eu preciso começar com um texto que seja mais real. Para fazer isso, não dá para ser só palavras em A, né? Que é isso, Então, eu começo vendo isso de maneira... só nominativo, só acusativo. Porque com nominativo, acusativo, verbo, eu consigo montar umas historinhas. Assim, basicamente é isso. Mas era muito voltado para isso, assim, para os alunos acharem interessante e conhecerem. Então, eu começo com Guerra de Troia. Por quê? Porque é um elemento fundamental da cultura nossa. Todo mundo conhece Cavalo de Troia, todo mundo sabe o que é um... Né? Então, assim, é muito partindo daí. O que o aluno precisa conhecer para que ele seja um bom professor de português? Muito mais do que ele precisa saber para ser um latinista. Aí as pessoas gostam, alguns poucos gostam o suficiente e resolvem virar latinistas. Aí bem, entendeu? Aí a gente vai, de fato, né, estudar a gramática, blá, 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 não sei o quê. Mas pro latim 1 e 2, que é o obrigatório para todo mundo, eu não dou ênfase em nada que seja fora da curva, tipo assim, irregularidade. Os alunos não veem nenhuma irregularidade. Não vem nada disso. Por quê? Porque eu quero dar o básico para eles saber que o nosso mundo, a nossa cultura tem raízes
no mundo clássico, para saber que a nossa língua tem elementos que vêm dos elementos do latim. Então, ele precisa saber o que é noção de caso, porque faz sentido depois que ele vai estudar linguística. Mas saber conjugar o verbo eo, que é um verbo irregular, não precisa. Então, assim, são essas as bases, os grandes blocos, e que eu fui montando. Para minha intensa surpresa, as pessoas estão usando isso em outros lugares, mas, assim, sabe? Foi muito pensado para uma realidade local. Por exemplo, eu trabalho José de Anchieta no método. Por quê? Porque Anchieta viveu no Espírito Santo, porque o Palácio Governamental do Espírito Santo chama Palácio Anchieta. Eu escolhi porque os alunos tinham já uma proximidade com aquilo, né? Então, assim, eu ponho lá no meio comparação com Augusto dos Anjos, eu ponho lá no meio comparação com coisas da realidade brasileira, com coisas da realidade local, e, no fundo, eu acho que é assim que se aprende língua, sabe? É muito dependente de você estar trabalhando com uma coisa que você gosta, que é interessante, que é envolvente, que faz sentido para você, e, portanto, só pode existir de maneira local. É triste, porque aí todo professor vira assim, meu Deus, eu tenho que montar um método. Desculpa. E aí isso significa também que desde que eu vim para aqui, eu joguei tudo isso fora e tô começando do zero, né? Caramba, Leni, muito legal a tua experiência, e deu muita vontade de te pedir para escrever orientações sobre formulação de métodos de língua antiga, porque eu aprendendo grego também não é nem um pouco legal do ponto de vista das histórias, mas foi muito legal ouvir a tua experiência pessoal saindo do Brasil e tal, e a tua experiência também com relação à pesquisa em línguas, mas o nosso primeiro bloco acabou, e então a gente vai fazer uma pausa, e no segundo bloco a gente começa a falar sobre a personagem de hoje, que é Estácio, tá bem? Beleza, muito obrigada. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o segundo bloco do podcast Arcai com a nossa convidada Leni. Leni, conta um pouco sobre a personagem de hoje. Quem foi Estácio, sob qual dinastia viveu e onde? Muito bem. Estácio foi um poeta romano, se considerarmos a sua produção, mas, na verdade, neapolitano. Estácio nasceu provavelmente em Nápoles. Há quem se refira a ele como um poeta greco-romano. Ele viveu no primeiro século da nossa era. Provavelmente ele nasceu por volta de 45, e a data final de vida dele, em geral, é considerada 96, que é o fim da dinastia Flaviana, e porque não há nada dele produzido após, ou seja, já não sobre a dinastia Flaviana, se considera que ele provavelmente morreu mais ou menos na mesma época em que foi assassinado o imperador Domiciano, né? Estácio tem justamente como uma característica importante da sua produção falar muito a respeito desse período em que ele viveu, né? E sobre os lugares em que ele esteve. Então, ele é bastante marcante por essa relação entre Roma e a Campânia, né? Entre Roma e Nápoles. Então, a gente pode dizer que ele é um poeta que trabalha esses dois espaços durante esse período aí da dinastia Flaviana, que é um período muito intenso culturalmente, né, para o Império Romano. Para quem não lembra, são 3 imperadores, né, flavianos: Vespasiano, Tito e Domiciano, que estiveram no poder entre os anos de 69 e 96. Então, é justamente esse o período de produção do poeta Estácio. Esse período flaviano é interessante, né? Também a transição que acontece, né, entre os imperadores. A gente tem o pai, o filho e depois o outro filho, e esse terceiro filho, que é o Domiciano, é um caso particular, né? Porque, digamos que depois de Calígula e Nero, ele está concorrendo ali em terceiro lugar para ser daqueles imperadores mais cruéis, né? Fala um pouco dessa personagem, o que ele representou. E ele teve um império longo, né? O período dele foi um período longo, uns 15 anos, mais ou menos, eu acho. Por aí. Domiciano é uma personagem que eu acho muito interessante,
né, para se estudar e para se falar a respeito. Justamente como você falou, ele está dentro daquele rol dos maus imperadores, tradicionalmente legado a nós pela historiografia romana, né? Mas assim também, como acontece com Nero, com Calígula, com Heliogábalo, né, esses outros que são os maus imperadores, tem havido um novo olhar, eu diria assim, sobre esses imperadores. Não necessariamente sobre eles, porque, na verdade, o que a gente sabe sobre eles, né? Nada, a gente sabe o que disseram sobre eles. Então é justamente isso, eu acho que é um novo olhar sobre as fontes que nós temos a respeito desses imperadores. Domiciano, em especial, ele sofre praticamente dos mesmos problemas que Nero. Né? Na verdade, Suetônio chama Domiciano de um Nero calvo. Quer dizer, além de ser Nero, ele ainda não tinha cabelo, ou seja, fazer o quê? Mas ele sofre, e aí eu vou concordar com quem diz que, na verdade, tanto Nero quanto Domiciano cometeram um grande erro na vida, que é morrer sem herdeiro. Porque quando você tem um herdeiro, ele toma conta da sua memória. Nero e Domiciano são os últimos de suas dinastias. Então, eles sofrem com um processo que é a necessidade da dinastia posterior de se estabelecer no poder. Né? O fim do reinado de Nero, como a gente sabe, foi um período de intensas guerras civis, conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, que é justamente quando ocorre a ascensão de Vespasiano como primeiro imperador pós-período Júlio-Claudiano. E isso é fundamental, eu acho, para entender esse período, porque Vespasiano conseguiu uma coisa muito difícil, que é se estabelecer com autoridade não tendo esse recurso da tradição. Ele não podia fazer como todos os que vieram antes de dizer, mas eu sou descendente do divino Augusto. Mais do que isso, Vespasiano não podia dizer sou de uma longa família tradicional senatorial, porque nem isso ele era. Mas ele consegue isso a partir de quê? A partir de uma autoridade que é, por um lado, militar, claramente, ele era um general extremamente vitorioso, ele tem um apoio incondicional do exército, principalmente do exército da parte leste do império, né? Ele é aclamado imperador em Antioquia e depois em Alexandria, antes de chegar a Roma. Então ele já chega em Roma imperador, por ordem, digamos assim, dos seus soldados, né? De um grupo bem grande do militar, e através das suas ações. E isso fica muito claro justamente se a gente lê Suetônio. Né? Suetônio, nas Vidas dos Césares, ele fala de Vespasiano como uma pessoa extremamente eficiente, como uma pessoa extremamente política e bom diplomata, além de bom general. Então ele consegue o que era muito difícil de se fazer. E ele faz isso com base, com o perdão da palavra, em propaganda. Né? Há quem não gosta de que se use propaganda para a antiguidade, eu entendo por quê, mas é propaganda no sentido de construção de uma imagem. Então, Vespasiano é muito bem sucedido nessa construção de imagem e consegue não só manter o governo para si, mas deixar o governo para seu filho. Né? E essa construção de imagem dos filhos, inclusive, acontece durante o governo de Vespasiano. É a primeira passagem, digamos assim, de governo tranquila depois de uma grande guerra civil. E depois, quando Tito morre bastante jovem, né? Tito é um pouco coitado, vamos combinar. Tito governa 3 anos, e durante esses 3 anos ele enfrenta um incêndio em Roma, uma peste e a erupção do Vesúvio, né? De Pompeia, que foi durante o governo de Tito. O cara conseguiu tudo isso em 3 anos no poder. Ele morre de causas naturais, dizem. Claro que Suetônio vai fazer fofoca e dizer que foi Domiciano, mas de maneira geral se acredita que foram causas naturais. Eu acho que ele só desistiu mesmo, porque deu. Lidar com tudo isso, como imperador, ele falou, chega, vou embora. E Domiciano também toma o poder de maneira tranquila, né? Então essa construção de imagem de um governo hereditário, que é uma coisa que não havia em Roma até aquele momento, né? É claro que todos os que vinham antes estão na mesma dinastia, mas não é hereditário pai para filho, nesse caso foi. Tito não tem descendentes, então passa por irmão, que é Domiciano, e assim, eu acho que é um grande feito, na verdade. E mesmo após a morte de Domiciano, que é assassinado por seus cortesãos ou por pessoas, né, próximas dele, há muitas discussões sobre isso, Nerva assume no dia seguinte sem guerra civil, o que fala do estabelecimento de um poder muito bem embasado. Né? Então, assim, Roma não vai ver outra guerra civil até a morte de Cômodo, em 193. Então, eu diria que os flavianos foram responsáveis por estabelecer bases muito sólidas para um governo. Claro, um governo autocrata, né? Ninguém está dizendo que não é. É claro, um governo que vai governar com mão de ferro. E é isso que vai acontecer. Agora,
eu realmente acho que Domiciano tem como grande defeito isso de que ele não foi capaz de estabelecer uma sucessão clara, né? Então, ao não estabelecer uma sucessão clara, ele se colocou na posição de que quem veio depois constrói a sua própria imagem a partir da diferença com o governo anterior. Né? Então, o que a gente tem, de maneira geral, que construiu essa imagem muito negativa de Domiciano é justamente a fala de quem está depois. Então, Suetônio, mas também Plínio o Jovem, Juvenal, são todos autores que escrevem após a morte de Domiciano. Os autores que nós temos que escrevem durante o governo de Domiciano não pintam essa imagem dele. Estácio, do que estamos falando aqui, mas também Marcial, mas também Flávio Josefo, né? Então são autores que escrevem, que nos dão uma outra visão desse período de Roma. Né? E muitos autores recentes têm justamente tentado contrabalançar um pouco mais essa visão de Domiciano, muito ruim, que nos é deixada pelos autores do período de Trajano, a partir desses autores contemporâneos que não têm uma visão tão negativa. Aí acho que é um bom gancho para você apresentar para o público a obra do Estácio, né? Eu tenho curiosidade de saber dessa literatura encomiástica, né? Como num período tão aparentemente dramático, né? Ele pôde produzir esse tipo de poesia de elogio, mas ele também produziu épica. Conta um pouco, traça um pouco esse perfil literário do Estácio, por favor. Eu acho que Estácio é um autor absolutamente sui generis e por isso estou aqui advogando para que mais pessoas leiam Estácio. Estácio tem uma obra que é variada, porque ele escreveu tanto literatura de dicção alta, então ele escreve épica, mas ele escreve também poesia de ocasião. Ele escreve num gênero que, na verdade, a gente só tem a obra dele nesse gênero, que são as silvas, ou siluai. A gente tem notícia de que houve outros livros de siluai na antiguidade, mas a gente não tem nenhuma dessas outras obras chegou para nós. Então a gente não pode nem dizer se realmente as siluai deles são novas, inovadoras, diferentes, um novo gênero, ou se ele está já trabalhando numa tradição. É um gênero que, porém, foi muito popular na posteridade, né? Na Espanha, do período de ouro, por exemplo, você tem uma quantidade enorme de silvas. Muitas delas, inclusive, baseadas em Estácio. A gente tem, uma nota assim, só porque eu acho interessante, a gente tem o exemplar que o Quevedo possuiu da obra de Estácio com anotações dele na margem, que é fantástico. Tem um trabalho do Craig Kellendorf sobre isso. Então, assim, as silvas de Estácio foram um gênero muito popular depois. Agora, no período da antiguidade, a gente só tem esta obra dele. E o que são essas siluai? Elas são, como a Renata falou, né, obras encomiásticas, ou seja, elas são poemas curtos para os padrões da antiguidade, que quer dizer, uns 100, 200 versos cada um, né, que falam de coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, por isso eles são chamados de poesia de ocasião. Então, eles falam de acontecimentos da época. Nesse aspecto, eles se aproximam dos epigramas. Né? Então, você consegue ver alguma relação com a epigramática, inclusive a epigramática grega. Mas eles não são exatamente isso. Primeiro, que eles são muito longos. Né? E, em segundo lugar, porque eles têm justamente essa faceta de comemorativa, digamos assim. Né? Muitos dos poemas você consegue encaixar nos gêneros retóricos do epidítico. Né? Então você tem poema, por exemplo, de agradecimento, soteria, agradecimento pela recuperação da saúde de alguém. Você tem lamentos fúnebres, que se aproximam muito do que seria, por exemplo, uma oração fúnebre mesmo, né? Falando bem de alguém que faleceu. Por outro lado, tem poemas de comemoração a festividades. Então, muitas vezes, eles se aproximam justamente dos epigramas simposiásticos. Então, você tem um dos mais famosos, é a Silva 1.6, que é a narração do banquete que Domiciano proporcionou em uma Saturnal. Ele narra o banquete, então ele fala, tinha comida, tinha isso, tinha jogos, tinha... Né? Então, tem toda essa característica. O fato de um mesmo autor escrever em gênero alto e em gênero baixo, eu já acho que é muito legal a gente poder... Né? Por outro lado, o gênero baixo, digamos assim, dele, não é propriamente... Né, cômico, satírico, epigramático. Então, ele está numa dicção média. Há quem defenda, inclusive, que as silvas seriam um gênero mais próximo da lírica grega do que propriamente. E você vê que eu estou trazendo muito a questão grega, por quê? Porque, como a gente falou, Estácio era um poeta que vem de uma comunidade helênica na Península Itálica. O pai dele, a gente sabe, pelas palavras dele, ele tem um poema de comemoração, né, um poema fúnebre ao pai,
em que ele fala que o pai dele era um professor de gramática e professor de poesia que venceu o ciclo de jogos na Grécia. E o que eu acho mais fantástico, os arqueólogos, obrigada, arqueólogos. Os arqueólogos encontraram a inscrição na Grécia do momento em que ele vence, que o pai de Estácio vence. Aquelas, como eles chamavam, né, o conjunto de jogos. Então, assim, ele está muito embebido nessa tradição grega. Então, assim, acho mais que natural que os temas que ele escolhe para a épica dele sejam temas muito caros ao mundo grego. Ele tem uma épica completa que é a Tebaida, que nada mais é do que o ciclo dos 7 contra Tebas, né, que ele narra, extremamente emulado a partir da tragédia grega. Então, você encontra muito da tragédia grega nesse poema. E a segunda épica, infelizmente, inacabada, porque eu sou apaixonada por esse canto e meio que existe nesse poema, acho que teria sido um poema fantástico, que é a Aquileida, que ele aqui se propõe a contar a vida de Aquiles. A gente só tem um canto e meio, a gente imagina que ele faleceu e, portanto, não terminou. E aí o que a gente tem é justamente a infância e a juventude de Aquiles, que eu acho que é o mais legal, porque não é o que não tem em Homero. Eu tenho como... Só eu não, né? Assim, outros autores, mas... Acredita-se que, ao escrever essas duas épicas, ele estava tentando mostrar, de alguma forma, desenvolver uma épica ao estilo virgiliano, porque a Tebaida tem muito de Virgílio, ele cita, na verdade, a Eneida nominalmente no fechamento da Tebaida, e a Aquileida como uma épica ovidiana, ou como uma épica hesiódica, se você preferir. Então era como se ele estivesse tentando mostrar que ele era bom nos dois tipos de épica, digamos assim, né, a partir dos poetas augustanos, mas com uma intensa influência da poesia grega. Né, que permeia toda a obra dele. Também nas Silvas você encontra, como eu falei, muito da poesia da retórica grega. Leni, já nos encaminhando para o final desse episódio, gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes uma obra para começar a ler Estácio, para quem ainda não conhece, por onde começar? Difícil, hein, Fernanda? Pergunta difícil. Vamos lá. Infelizmente, a obra de Estácio não está traduzida para o português, ou a maior parte dela não está traduzida para o português. O que nós temos os 5 primeiros cantos da Tebaida, que foram traduzidos na tese do Leandro Dorval Cardoso, orientada pelo professor Bruno Vieira na Unesp de Araraquara. Então, quem tiver interesse, a tese está disponível online, né? Então, tem os 5 primeiros cantos da Tebaida. E a obra das Silvas tem traduções esparsas. Então, algumas das Silvas foram traduzidas. Existem 32 Silvas no total, né? São 5 livros com 5 prefácios e uma quantidade variada de poemas neles, então no total são 32. Algumas foram traduzidas e foram publicadas de maneira esparsa, né? Então, por exemplo, a Silva 2.7, que é do aniversário de Lucano, tá naquele livrinho Poesia Lírica Latina. O próprio Leandro Dorval Cardoso publicou 2 outras traduções de 2 Silvas no periódico da própria UNB, inclusive, está online, e assim por diante. O que eu sugeriria para alguém que quer conhecer Estácio, se me permitem o jabá, eu falo sobre ele no livro Épica 2, que é uma publicação na coleção Biblioteca Latina, da Unicamp, né, organizada pelos professores Paulo Sérgio e Matheus Trevisan. No segundo volume de Épica, eu tenho um capítulo só sobre Estácio, que, infelizmente, eu gostaria de poder dizer, nós temos muitos colegas estudando Estácio, não é verdade, mais pessoas precisam estudar Estácio. Temos alguns colegas estudando Estácio, mas ainda não temos uma grande obra dele traduzida. Então, fica aí o convite para que mais pesquisadores pesquisem Estácio e traduzam a obra também. Leni, muito obrigada pela participação, foi um prazer te ter aqui. E encerramos mais um episódio do Podcast Arcai. Agradeço também a Renata. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada, até a próxima. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!